Fala, seus Jaguara! Estamos de volta numa semana, Nicolau, complicada, viu, cara? Uma semana frustrante. Vamos falar sobre esse jogo novamente, né? A gente fez a live de ontem, mas agora a gente vai fazer um react dos comentários da mídia. Tá? Tem bastante coisa interessante, tá? Umas análises bem legais hoje, diferente do que foi contra o Flamengo, né? O pessoal acho que acaba intoxicado, né? Com né, a Flamídia aí. Hoje em comentários melhores. Então a gente vai reagir a vários, né, programas da ESPN e da Sport TV. Então, né, eu estou aqui, né, meu nome é David e estou com ele, Nicolau. Fala, Nicolau, como é que você tá, cara? É isso, David. É legal, né, a gente trazer o que o pessoal da mídia tá falando, até porque tem uma visão assim do que realmente o Atlético demonstrou no jogo, né? Que foi um bom A jogo visão do um pouco menos Atlético, emotiva que a gente, né? menos emotivo. Então, e assim, o Atlético empatou contra dois candidatos ao título e, segundo eles, ainda assim continua, né? Esses resultados, inclusive, classificam o Atlético como um dos candidatos a brigar até o final. Tem os detalhes que a gente fica triste, que a gente fica chateado, mas no todo, assim, né? Vamos ver o que o pessoal tá falando sobre o time. É. Então, antes da gente partir pro vídeo, cara, assim, ó, a gente chegou agora a 2.800 inscritos, tá? Mas a gente quer chegar até esse jogo do Corinthians ali a 3.000. Então, você que tá, né, não é inscrito ainda, assistiu algum vídeo ou tá conhecendo agora, né, vale a pena se inscrever no canal do Jogara, se você é atleticano. Tem muito conteúdo legal, informativo, opinião, humor, né? Tem um monte de coisa, então você vai querer se inscrever. Então dá like no vídeo e se inscreve no nosso canal, né? Deixa a gente crescer um pouco mais, tem mais coisas que a gente vai produzir, né? Tem muita novidade aí pra vir nos próximos meses, a gente só tem 2 meses de canal, né? Então, galera, vamos lá, dá um help aí e bora pro vídeo, né? Vamos ver o que esse pessoal falou aí. De volta com F360, ontem teve no Newton Santos, Botafogo e Atlético Paranaense. A torcida do Botafogo no final comemorou. Aliás, eu tô com o nome, deixa eu ver se eu acho aqui que eu preciso perguntar isso pro Breler. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o técnico do Botafogo, Arthur Jorge, depois eu vou perguntar sobre ele conhece essa figura que eu vou perguntar para ele aqui. Tá jogando muito bem no Botafogo, mas ontem foi de muita dificuldade para todo o time, não só para o Bastos. Aí o John fazendo uma defesa, quase que o Fernandinho marca um golaço num erro de saída de bola do Bastos. Do Bastos, eu ia chegar lá. E também o gol do Atlético Paranaense, é ele quem perde a disputa pro mais treino. Tenho elogiado aqui o Bastos. Não, tem jogado ele merece muito. os elogios. Ontem fez um gol importantíssimo, mas ele perdeu essa bola pro Fernandinho e depois ele perdeu a disputa pro mais Um gol treino. importantíssimo também contra o Fluminense, lembra? É que o outro lado também joga muito bem. O time do Atlético Paranaense não é qualquer adversário. Exigiu ontem do Botafogo algo que talvez o Botafogo não tivesse sido exigido por outras equipes até agora, não vou dizer, porque Libertadores exigiu bastante. Mas o Atlético foi muito bem preparado para o jogo no Newton Santos, para o cenário que se exigia. Muita pressão, muita perseguição individual, principalmente no meio-campo, porque naturalmente a escalação do Eduardo foi uma surpresa. Mas já se esperava um Botafogo com meio-campo mais povoado, como tem feito o Arthur Jorge, sem poder contar com Tiquinho, os desfalques de Jefinho, Savarino. Então essas opções no ataque... Luiz Henrique tem sido titular, né? Mas aí ele segurou o Luiz Henrique, até poupando também e pensando num cenário diferente, mas que o Atlético soube neutralizar muito bem, com pressão, com jogadores. E olha onde estava marcando. Só um comentário sobre esse lance do Fernandinho, né, cara? Isso só mostra quanto o cara é foda, né? Teve o lance do primeiro tempo lá, do chute no meio de campo ali, que foi incrível realmente, mas essa bola que ele rouba de carrinho e dá uma cavadinha ali, que foi escanteio, tá? Até no jogo não foi marcado, mas foi escanteio, o goleirão meteu a mão na bola. Cara, mostra, tipo, uma jogada limpíssima, né? Quem é leigo, quem não acompanha o Atlético, não acompanha a carreira do Fernandinho, gosta de falar bosta, que o Fernandinho, né, desleal. Cara, você que fala isso, você vai continuar falando porque você não acompanha o Fernandinho, você nunca viu o cara jogar de verdade, entendeu? Mas isso só mostra a classe desse cara e que atualmente é o melhor meio-campo do futebol brasileiro, né? E o que ele tem jogado, Nicolau, é incrível. E, cara, isso só me dá uma tristeza porque o Fernandinho tem 39 anos, né? E não vai dar pra jogar 5, 6 jogos seguidos, né? A gente vai ter que poupar ele e no jogo que a gente poupar, a gente vai sofrer demais, né, cara? Minha tristeza maior, na verdade, é que provavelmente ele, ano que vem ele não esteja jogando. Essa é a minha tristeza maior. Cara, é só tendo um cara desse nível no time pro cara saber o que tá acontecendo. Porque é algo surreal. Surreal. Bora continuar.
O Fernandinho lá na frente, o Atlético Paranaense não dando tranquilidade para essa saída de bola do Botafogo, que não funcionou com esse esquema. O Eduardo acabou ficando muito inativo no jogo. Tirou a velocidade, né? O Júnior Santos, quando teve a oportunidade, tinha sempre alguém para travar, alguém para chegar, não teve liberdade para as tradicionais arrancadas. Por isso o gol só sai no final, depois de muita insistência, depois do Botafogo não desistir. Mas foi um jogo de menos inspiração até que o jogo passado contra o Grêmio. O Botafogo já havia vencido o Grêmio sem se impor tanto. Ontem teve a posse de bola mais uma vez. O Botafogo até sabe o que fazer com a bola. Mas ontem faltou um pouco mais de ímpeto, de efetividade e de um pouco mais de inventividade também para sair desse bloqueio individual feito pelo Atlético Paranaense. E, é claro, é uma característica dos times do Cuca, né? Talvez seja uma dificuldade que o Botafogo tenha por não ter esse cara cerebral de meio de campo, né? O cara que vai distribuir melhor ali ou quebrar alguns passes ali, quebrar algumas linhas de marcação. Tinha o Romero ontem, mas a marcação estava muito justa. O Fernandinho chegava jantando, quando não era o Fernandinho, era o Eric. Tinha muito jogador cercando ali o meio-campo, a intermediária, e isso tirou os espaços do Romero, que era o principal articulador, e também do Eduardo, que entrou para isso. Mas é uma fase de oscilação do Botafogo? É, uma pequena oscilação. Mas o time ainda é líder, o time mostra caráter, porque não se abala, mesmo jogando em casa, jogando pior que o adversário, vai buscar o resultado na marra. E muita gente pode se esquecer, lembrando ali do time do Luiz Castro, aquele time que liderou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, mas aquela equipe também tinha jogos ruins, mas vencia, ia na marra ali, quando o resultado... Não perdia. Eu lembro de um jogo na Vila contra o Santos, estava perdendo de 2-0 e vai buscar o resultado no finalzinho. Então, esse Gol de cabeça também. Quem fez gol de cabeça nesse jogo foi o Adrielson. Exato. Lembra? E o caráter da equipe, pelo menos daquela equipe do Luiz Castro, se mantém. De um Botafogo forte, um Botafogo que não se abala no aspecto mental, mas em termos de jogo, o Arthur Jorge também reconhece que o Botafogo não fez o seu melhor. O que você viu, achou, analisou desse empate, obviamente muito mais comemorado pelos botafoguenses, né? O Atlético Paranaense lamenta mais uma vitória perdida, jogada fora no último lance. E aí é um pouco de desatenção, né? São lances que você precisa evitar a qualquer custo, já é o segundo jogo seguido. O Atlético Paranaense é muito bem treinado, Abel. Acho que do começo da Sul-Americana foi de muita intensidade, um time que... mas enfrentou times fracos, mas muitos enfrentaram times fracos e não conseguiam jogar. É um Atlético Paranaense muito bem formado e com muita característica do Cuca, né? O Cuca conseguiu colocar esse trabalho. Ontem estava fora porque estava suspenso, né? O Cuquinha também. E um Botafogo que ontem eu senti falta. O que você acha dessa afirmação aí, Nicolau? Você concorda que o Atlético é muito bem treinado? Não, o Atlético não é muito bem treinado, não. O Atlético é melhor treinado do que o Osório. Na época do Osório, mas não é muito bem treinado. Eu acho que o Atlético tem jogos estrategicamente muito bons. O de ontem foi um deles, né? Que anulou. Geralmente os principais jogos, né? Que anulou. Contra o Flamengo, eu acho que o Atlético não foi ruim, mas foi mais ou menos. Não foi um dos melhores jogos estrategicamente falando, né? Mas teve jogos contra o Palmeiras, que foi muito bem. Agora tem alguns jogos que escancaram um lado negativo, né? Os jogos da Sul-Americana, finais ali, jogos fora de casa contra um Fortaleza, contra o Grêmio. Então, eu não acho que ele é muito bem treinado, bem como eu também não acho que ele é mal treinado. Eu acho que ele tá na média, entendeu? Porque é uma inconstância muito grande. Picos e baixos muito discrepantes ali, né, cara? Eu acho que, cara, esses altos e baixos que você fala de discrepância, a oscilação tem muito a ver com o emocional, sabe, cara? Assim, eu concordo contigo, ele tá na média. Ele não é muito bem treinado, igual ela falou, mas não é, não é tecnicamente terrível, né, taticamente também. Mas, assim, eu acho que os altos e baixos têm mais a ver com o emocional. E a gestão de grupo, né, todo um processo. Desse cara, por isso que eu insisti nessa questão do cara que tem um pouco... Peraí, vamos reorganizar aqui pelo meio de campo? A gente tá tendo muito forte a marcação, a gente precisa reorganizar a forma que a gente vai jogar. E o Botafogo que gosta de aproveitar essa intensidade, essa velocidade, e ontem o Atlético soube neutralizar isso. Para mim, da rodada, era o jogo que eu mais esperava, pelo futebol que as duas equipes apresentam. E foi um bom jogo, principalmente com o Atlético Paranaense. Lembrando que, por exemplo, Bento, Canóbio, jogadores importantes. A gente fala dos desfalques de vários times por causa da Copa América, o Furacão também tem os dele. Apesar que o Bento, se bobear, nem volta, né? Diga lá, Eugênio Leal, empate no Newton Santos. Abel, a gente falou muito, a gente que eu digo a imprensa em geral, sobre, desde a chegada do Arthur Jorge, como ele escalava muitos atacantes. Lembra disso? O professor sempre fala assim, tem mais jogador de lado do que lado e tal, não sei o quê. Ontem não foi assim. Luiz Henrique, Júnior Santos, Savarino.
Ontem só o Júnior Santos e jogando centralizado. Por circunstâncias, né? Porque não tem o Savarino, que está na Copa América, não tem o Jefinho machucado, né? O Tiquinho está fora ainda, né? Então o Júnior Santos vem para dentro. Ontem ele tinha no banco o Diego Hernandes e tinha no banco o Luiz Henrique, por uma opção dele. Compreensível, né? Assim como a gente falou do São Paulo, do Lucas, fora e tal. Ele acaba fazendo a opção por colocar um time com muitos meio-campistas. Então você tinha ontem Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Tietê, Oscar Romero e o Eduardo, que embora tenha jogado no Botafogo muito sempre mais perto do gol, ele de origem é um meio-campista. Ele só tinha um atacante, que era o Nelson Santos. O que isso dá ao Botafogo? Dá mais controle da posse de bola. Mas tira também a agressividade. Né? Tira o time mais vertical, que é a característica desse time do Botafogo. O Botafogo é um time que tem trabalhado muito assim. Eles um pouco mais recuados, saindo. A gente ontem falou sobre isso, né? Apenas 25% das ações com bola nos jogos do Botafogo são no terço ofensivo do Botafogo, porque ele chega rápido lá e decide. E ontem ele se viu ao contrário disso, né? Então o Atlético Paranaense, a gente falava do Cuiabá agora há pouco, fez algo semelhante ao Cuiabá. Se trancou muito bem ali atrás e passou a jogar na transição. E jogando na transição levou perigo. Poderia ter. Até o gol do Atlético Paranaense não foi exatamente uma transição, né? Porque o Botafogo já estava atrás. Ali foi um gol com vitórias pessoais, no caso do Coelho, né? Que faz o cruzamento em cima do Damian Soares, e do Mastriani em cima do Bastos. São vitórias pessoais. Mas, no geral, as outras situações criadas foram em cima disso. O quase gol do Fernandinho, do meio do campo, não passe errado do Botafogo, então ele chuta de primeira lá, quase de primeira, do círculo central. Depois o próprio Fernandinho, de novo, chuta uma bola que o John vai buscar lá em cima, né? Numa saída ali, num contrafluxo, ele pega aquela bola e quase faz o gol. E depois a gente teve duas situações com o Mastriani saindo de contra-ataque, né? Numa delas ele cai e fica pedindo falta, depois a arbitragem não considera falta. Numa outra ele acaba parando no John. E o Botafogo ali, cada vez mais... Um bom jogo do John. Bom jogo do John. Paredão, né, Bel? Paredão. O Botafogo vai pro abafa, não consegue. A defesa vai bloqueando. Tem uma outra situação ali, tem um chute do Júnior Santos, tem um do Cuiabano, que ele entra no segundo tempo ali, bate mal na bola, ela sai. Aí o jogo parecia que ia acabar com a vitória do Atlético Paranaense, né? E não seria nenhum absurdo. Só que aí, 52 minutos, o Júnior Santos não desiste. Acho que o legal é isso, né? Não desiste. Pega a bola, vai do jeito que dá sozinho, dribla um, dribla dois, bum, escanteio. E sai o escanteio. Lembrar que no domingo o Atlético Paranaense cedeu o empate para o Flamengo na última bola, no escanteio, pelo mesmo lado do campo. Vamos mostrar essas imagens para você, ou para vocês, ou para nós todos aqui analisarmos, porque antes do gol do Flamengo no domingo, teve uma outra cabeçada, 1 ou 2 minutos antes, que o Léo Link fez uma defesa na cabeçada do Pedro. O Atlético Paranaense reclamou dos acréscimos, só que será que tem algum problema a ser corrigido? É coincidência? O Cuca vai ter que treinar mais essas jogadas aéreas defensivas? Porque tem semelhanças, né? Escanteio, Abel. Olha aí, olha aí. Sim, eu estudei muito o escanteio. Eu tenho um amigo que é profissional. Esqueci o nome do garoto do Flamengo que fez o gol. Everton Araújo. Sorte de quem está assistindo o React que esses lances aí não estão aparecendo, né, Nicolau? Porque a gente ficar vendo em looping esses 2 gols aí que a gente tomou no último segundo é uma tortura do caralho, né, cara? Boa. Vai lá, você estudou? Eu tenho um amigo que é profissional de futebol, trabalha como treinador, como auxiliar técnico, e ele apresentou um trabalho de faculdade sobre justamente marcação e escanteio, né? E aí eu tive a oportunidade de conversar com ele. Blindado, você viu, não é? Sim, de ver o trabalho dele e uma coisa que eu concluo, é que assim, o escanteio, quando é bem batido, quando a bola vem ali naquela região, naquela zona da entrada da área, com curva, com velocidade, é muito mais mérito exatamente do ataque do que do demérito da defesa. Porque nos 2 casos, como você falou, nos 3 casos, né? Tanto na cabeçada o Pedro cabeceia, marcado ali, ombro a ombro. Não sei nem se a bola desvia no jogador do Atlético Paranaense. O Everton Araújo também. Ali o Bastos, ele estava sendo marcado pelo Alex Santana, ele se mexe de um lado para o outro. E boa cobrança do Diego Hernandes também. Sim. Isso, mas isso que eu vou colocar. Ele consegue sair da marcação, mas assim, ele não está sozinho. Ele está no bolo em meio a 3 jogadores do Atlético Paranaense. De repente, um deles poderia ter saltado mais. Olha só. Tá vendo de novo ali, ó. Olha o Bastos. Cara, é incrível como os 2 zagueiros nos 2 lances estão no primeiro pau, né, cara? Tipo, dá pra entender. Aí talvez os melhores... o Eric tá acompanhando o Davi Luiz e tal. Cara, o que acontece? Será que é erro isso aí, cara? Não sei, velho. Cara, não sei também, cara. Só sei que tá tudo errado. Quando é escanteio, tudo fica errado. Tudo vai pro caralho. Isso aí. Tá marcado.
Davi Luiz estava marcado. É. Olha lá, o jogador grudado Tem no Davi marcação ali. Porque de repente faltou a atitude do marcador, ao invés de tentar segurar, tentar cabecear. Ali é muito difícil, ali é no corpo a corpo, na velocidade. Quem os está de atacantes frente para a vêm de bola é o frente, né? atacante, isso. Então, quando o escanteio é bem batido assim, com curva, na entrada da pequena área, é uma curva que facilite o jogador que vem de frente, né, eu acho que para mim, ali no caso, é sempre vê coincidência. mais mérito de quem Eu tá vejo muito mérito. no ataque. Muito mérito do ataque. Agora, é algo que o Cuca pode tentar procurar uma outra estratégia, não sei como. É uma coisa de você estabelecer quem vai pegar quem, porque você tem ali a possibilidade de fazer uma marcação por zona, uma marcação mista, né? Alguns jogadores marcando pontos da pequena área que são importantes, que são pontos chaves, com alguns outros marcando individualmente. Agora, quem vai pegar, trabalhar individualmente os jogadores, né? Para que não deixem o adversário desgarrar, como ontem o Alex Santana deixou o Bastos desgarrar, cola no corpo dele, mas a gente viu no gol do Everton Araújo, o marcador estava colado e ele fez o gol assim mesmo. Mas o Atlético nessa temporada tem tomado muitos gols de falha de concentração, que é aquela bobeira ali de um zagueiro olhar para o outro, de indecisão. Isso aconteceu também, né? contra o Danúbio, contra o Sportivo Ameliano. Então, o Mastriani ontem, depois do jogo, está ali transtornado porque sabe que o Atlético Paranaense deixou escapar, no apagar das luzes, mais uma vitória. 4 pontos somando os 2 últimos jogos. Podia, Né? Isso é muito podia estar pesado. na liderança com uma certa até tranquilidade, né? E ali é mais da exigência de manter concentração até o fim do jogo, como o Botafogo manteve. O Botafogo mesmo ali nas cordas, com um adversário melhor, não desistiu e foi buscar E merecidamente. dessa vez o gol saiu antes do final do tempo de acréscimos dados pelo árbitro. A cabeçada foi com os 52 minutos e 55 segundos. Ele tinha dado 8 minutos de acréscimo. Foi o contrário do Flamengo, né? O Flamengo... Ele tinha dado menos tempo, depois deu mais um minuto, ainda assim, já tinha passado aquele minuto. Mas lembrando que o árbitro, ele dá uma sinalização do tempo que ele vai dar de acréscimo, mas ele pode ir além dessa sinalização. Não tem problema nenhum, é a decisão Quando ele dele mostra a placa, dentro de campo. É que pelo menos terá pelo menos mais Agora, a tempo, reclamação mas ontem era que, mas por que deu 8 minutos? Eu achei exagerado também. Eu não acho. Eu acho que os jogos de futebol hoje têm muitas paralisações. Mas ontem, o segundo tempo até correu bem. Tudo bem que as substituições são 5 de cada lado, mas ainda assim, eu vejo que 8 minutos acabou sendo exagerado para um jogo que não teve muito ali de cera, de jogadores valorizando demais. Mas na medida do aceitável ontem. A gente tem uma tela do Mastriani. Teve VAR Foi citado aqui, tem jogado no bem. lance lá que eles queriam, né? A falta em cima do Mastriani e tal. Que estava no time rebaixado no ano passado, mas que dava trabalho quando atacava o América Mineiro, né? Sim. Furacão foi lá buscar. Olha os números do Mastriani pelo Furacão nesta temporada. 25 jogos, 13 como titular, 13 gols e 4 assistências. Tem a média de minutos por jogo, mas em 25 jogos ele tem 17 participações em gols do Furacão na temporada, e é o artilheiro da equipe, Natália. um ótimo jogador, Abel. Mesmo não sendo titular, não sendo escolhido como homem titular, ele é um cara que se posiciona muito bem, se projeta muito bem, ele sabe onde a bola vai buscar ali e vai buscar o espaço onde a bola vai ocupar. Dá muito trabalho para os adversários. E é um grande nome aí do Atlético Paranaense que tem um elenco muito bom. Foi bem o Atlético Paranaense nessa observação de ir buscá-lo no América Mineiro, né, Breno? E agora dá para dizer que o Mastriani é o titular, já artilheiro do time no campeonato, na temporada. Ele sai do América com 2 jogos no Campeonato Mineiro como artilheiro, porque havia marcado 5 numa partida só. Então, é uma temporada... Eu não lembrava dessa. Ele? 5? Um jogo só? E saiu como artilheiro... Coisa de Pelé, pô. E saiu como artilheiro do Mineiro pelo América com 6 gols num intervalo muito curto. Repita a sua comparação. Não faz isso. Eu não comparei, não vem com essa maldade, não. Eu comparei Mastriani com Pelé, que eu não sou maluco. Falei que fazer 5 gols no jogo é coisa de Pelé. Só isso. Comparação. Mas realmente é uma temporada iluminada do Mastriani, mantendo o faro de gol no Atlético Paranaense. Pelo menos eu. Nicolão, assim, eu até gostei, né, das Gostei. análises aí do pessoal. Gostei também. Foi o Prats ali falou umas coisas que eu achei interessantes, principalmente com relação a erro, o Atlético tomar gols em erros de concentração em momentos-chave do jogo, né? Não quer dizer que o Atlético esteja o jogo todo desconcentrado, tá? Que a defesa do Atlético, no geral, é uma bosta, não. Mas em momentos-chave, a defesa do Atlético se desconcentra, se desliga e aí toma gols, né, que fazem muita diferença. Porque o ataque não está conseguindo produzir tanto, né? E converter tantas jogadas, né? A gente faz ali a gente fez contra o Criciúma 3, né? Mas normalmente, contra esses times mais difíceis, está sendo 2 no máximo. E o Atlético, né, a defesa está sempre entregando uma bola ali que faz toda a diferença né, faz com que o Atlético acabe sofrendo empates aí. E é dolorido, mas eles reconheceram que o Atlético fez um jogo melhor, né? Acho que é unânime isso, que o Atlético jogou mais que o Botafogo, né, Nico? Ah, sim, o jogo inteiro, né?
No final do jogo, o Botafogo fez um pequeno abafo ali, mas nem queria falar muito dessa parte do jogo, só que no final a gente conseguia sair em contra-ataque, conseguia sair em situações assim para que pudesse, né, dar uma tranquilizada ali para a defesa. Cara, voltando na questão do Fernandinho também, né, é muito louco como esse cara é inteligente como um todo, assim, né, tipo, sem a bola, com a bola. Para mim, de verdade, o passe pro Pablo, ele é estratégico, entendeu? Porque a gente tem do outro lado o Julimar correndo, né? A gente tem o Zé Vitor acompanhando também. Pra quem que ele vai passar a bola? O Thiago Heleno bem louco lá no meio do... O Thiago Heleno bem louco. O Thiago Heleno bem louco. Pra que ele vai passar a bola, cara? Pro cara mais experiente, que é o Pablo, que na hora... segura a bola, né? Como? Que normalmente segura a bola, né? Não, exatamente. Então era pro cara mais experiente e pro cara menos marcado. Assim, o passe do Fernandinho, ele é muito inteligente. Até porque entendeu? O Fernandinho caiu depois ali, que o cara tava morto, velho. Então é melhor ele passar do que ele tentar fazer uma coisa e perder a bola, né, cara? Aí o cara, além de tudo, além do erro grotesco, ele vai em direção aos dois marcadores do Botafogo. Ele não vai pra linha lateral, que tá muito livre. Cara, é absurdo. É o que o Pratos falou, são erros, e eles não comentaram, né? Não comentaram sobre isso. O Botafogo poderia ter feito gol nessa roubada de bola, tá? Porque se você for ver, quem tá no frame ali, que a gente até colocou uma foto ontem, o Thiago Heleno lá na frente de todo mundo, o Kaique Rocha também subindo junto com o Eric, ou seja, nossos principais marcadores estavam lá na frente. E quando a gente entrega a bola pro Botafogo ali atrás, a nossa defesa fica totalmente a Deus dará ali, tá ligado? Então a sorte é que a gente não levou o gol, né? Acabou tendo um erro ali, mas daí logo depois teve o escanteio e vocês já sabem o que aconteceu. Bora pro troca de passes então, que eles também falam um pouquinho sobre o jogo. Era o jogo que eu tinha mais expectativa hoje, era Botafogo e Atlético Paranaense, no Newton Santos, um empate por 1-1, arrancada forceps pelo Botafogo, praticamente no último lance do jogo. Que crueldade pro Atlético, a história se repetir 3 dias depois, né? Pois é, já havia tomado um gol no último lance praticamente no jogo. 8 de acréscimo também, mesmo número de a diferença é que dessa vez o gol saiu antes dos 8, né? No último segundo. 7h45. A bola cruza a linha quase no último segundo dos acréscimos. Mas foi um jogo, acho que em linhas gerais o Atlético foi melhor que o Botafogo, né? O Botafogo esteve longe da sua melhor versão, uma versão aquela que vem mostrando ao longo desse campeonato brasileiro, né, Alex? Sabe o que eu fico pensando e às vezes preocupado? Será que esse Botafogo não deu uma estafada fisicamente nessa sequência de jogos? Essa questão de produzir até um pouco menos tecnicamente, às vezes ele passa por algo que fisicamente você está um pouco sobrecarregado. E a impressão que eu tive é isso. O Atlético Paranaense conseguiu controlar muito bem o Botafogo nesse sentido, né? Que tem mérito do Atlético, conseguiu levar perigo. E o Botafogo, na verdade, ele não tem tido aquela mesma lucidez desses últimos jogos, 2 últimos jogos pelo menos, né? E aí a dificuldade, lógico, de enfrentar um time que está em cima da tabela e vai seguir brigando, o Atlético Paranaense, e o Botafogo também mesmo jogando em casa. Esse confronto teve esse equilíbrio com o Atlético um pouco melhor, mas o gol, lógico, acaba o empate sendo de melhor valia para o Botafogo e sendo muito cruel, obviamente, com o Atlético, que não pode deixar criar esse tipo de fantasma com essa frustração para a sequência. Hoje, Mansur, eu não gostei da escalação do Botafogo. Quando eu vi a escalação no primeiro momento, eu falei, mas ele tá tirando a velocidade do Botafogo, né? Porque no momento que você tira Luiz Henrique para jogar ali do lado do Júnior Santos, você já não tem o Savarino, né? Que seria uma opção, que tá defendendo a seleção da Venezuela da Copa América. Hoje ele optou por Romero e Eduardo. Era o time dos 4 atacantes no início da gestão do Arthur Jorge, agora foi o time dos 3 meias. Exatamente. Mudou bastante a característica. Eu não sei o que levou ele a ter essa leitura. O fato é que não funcionou, né? Mas não funcionou. Para mim tem um ponto que foi fundamental no jogo. O Botafogo sucumbiu a algo que o Atlético Paranaense do Cuca propôs, sem o Cuca na beira do campo, do Juca, mas que criou muita dificuldade para o Botafogo, que foram perseguições individuais o tempo inteiro, encaixe individual no setor. Alguns encaixes eram pré-definidos, mas havia ajustes rápidos e muito bem feitos para que a perseguição não ficasse muito longa e o jogador não saísse do setor, então eles trocavam muito rapidamente. O fato é que eram encaixes individuais o tempo inteiro. Tá aí o gol do Bastos já no último lance do jogo. E aí com isso, principalmente com o Marlon Freitas e o Danilo muito acompanhados de perto, sem poder receber essa bola limpa na saída de bola do Botafogo, o jogo parecia não fluir. Às vezes o Atlético encaixava essa marcação individual e convidava um dos zagueiros do Botafogo a conduzir a bola, sem marcar, porque imaginava que dali tinha menos possibilidade de sair um passe decisivo. Quase sempre acabava precipitando o passe, tentando forçar no homem marcado, o Botafogo perdia a bola e o Atlético no contra-ataque conseguia incomodar. O Botafogo ficou muito desconfortável com a bola. Aos poucos foi se expondo, ansioso por jogar em casa, e o Atlético foi tendo um pouco mais oportunidade até fazer o gol no início do segundo tempo. Uma partidaça com bola do Fernandinho. O Fernandinho mandou no jogo no meio campo, mas mandou no jogo no meio campo. É por isso que eu tô julgando, pra mim, a minha visão, eu tô julgando o Botafogo um pouco abaixo fisicamente.
fazendo mais força, sabe? Essa visão Talvez que tive lá. Isso as trocas, talvez justifique a troca, por exemplo, Pode ser. do Luiz Henrique Agora, nesse talvez momento. também, nos encaixes individuais, você tem um jogador mais um jogador com velocidade para atacar em profundidade, pudesse ser uma melhor opção do que um jogador que recebe no pé. Aí a sua colocação é pertinente. O Eduardo hoje não conseguiu jogar. O Eduardo mal pegou na bola ao longo do... O Romero ainda conseguiu... Isso é pela marcação, porque o Eduardo não vinha jogando, né? Ele não passou por essa sequência. Falta de ritmo, né? Mas o Romero conseguiu se mexer mais, conseguiu participar do jogo, principalmente ali no primeiro tempo. Ele tentou bastante. Agora, o Eduardo teve muita dificuldade. Muito hoje, abaixo. E um negócio que o Atlético Paranaense fez bem, quando ele perdia a bola no Botafogo, ele matava a jogada, ele tirava essa velocidade do contra-ataque, dessa transição. Então ele fez o dever de casa Agora, certinho. isso tem um preço físico também, né? Pro Atlético, né? Você fazia o tempo inteiro perseguindo. Tanto que na parte final do jogo, o Arthur Jorge joga todas as cartadas dele, né? Coloca Fabiano entrando até partindo da lateral, coloca o Yarley, depois coloca o Diego Hernandes. O Botafogo até teve as suas oportunidades, né? Teve o lance do Cuiabano recebeu duas vezes uma inversão de bola que ele apareceu pegando mal fechando da segunda trave, não conseguiu pegar bem. Mas ainda assim a sensação era de que o 1-0 contava o jogo, né? A vitória do Atlético contava a história do jogo melhor. Mas, de novo, o Atlético acabou sofrendo um gol no último lance. É isso aí, custou caro, porque o Atlético queria a liderança do campeonato naquele momento, né? Com a vitória no Newton Santos hoje, o Atlético retomaria a liderança do campeonato. Com o empate, o Botafogo, pelo menos provisoriamente, continua por lá. Bom, ele tá na frente, confronto direto. Se eu não perder pro meu confronto direto, mesmo jogando em casa, tá bom. Isso ajuda também. O empate acabou caindo do céu pro Botafogo, né? Literalmente. Tem muito que comemorar o empate pelas circunstâncias do jogo. Temos. O Botafogo continua. Verdade, esse time fraquinho do Botafogo tem que comemorar mesmo. Pois é, né? Mas assim, o Nicolau tá falando isso, cara, mas a gente pegou, Nicolau, um time que vinha de 6 vitórias seguidas, que era o Flamengo, né? Quase venceu, né? No último segundo a gente acabou empatando. E o Botafogo também vinha de uma sequência boa de vitórias, tá? Ele vinha já de 8 vitórias seguidas. Não sei se você sabia. Mas ontem quase que a gente tirou essa invicticidade do Botafogo, né? Mas acabamos tomando no fiote nos 2 jogos. Só que assim, também a gente não perdeu, né? Pelo menos. Acho que esse é um importante. Foram 2 times que estavam vindo numa fase muito boa. Então, mostra que o Atlético está competitivo, né? Apesar de tudo aí, é um time que está conseguindo jogar bem contra os times que estão na ponta da tabela, né? Foi o que o pessoal falou, né? Inclusive no começo de cada análise, era o jogo mais esperado por mim, né? 2 pessoas falaram ali que era o jogo mais esperado por elas da rodada, que realmente são 2 times que estão lá em cima, né? E nem mencionaram, por exemplo, Flamengo e Bahia. Também são 2 times que estão lá em cima, né? Mas em jogo jogado, e o que os 2 representam, pelo menos na temporada, realmente são 2 times que merecem atenção, né? E é isso. Continua na liderança do campeonato. Empate com o Atlético Paranaense. Sobre as circunstâncias de hoje, foi até um bom resultado do Botafogo. Achou aquele gol no fim? Você quer o copo cheio ou meio vazio pro Botafogo? Eu quero cheio, vai lá. Acho que o cheio é não ter perdido o jogo, ter mantido a liderança e ter mostrado a força mental. Quanto tempo da temporada a gente passou discutindo a força mental do Botafogo, depois tudo aconteceu no passado. Temporada passada e essa depois também. no começo de ano, depois antes da saída do Arthur Jorge. Então acho que o Botafogo hoje mostrou uma situação adversa, em que foi pior praticamente o jogo inteiro. E acho que o Atlético pode ficar frustrado por não ter vencido o jogo, porque foi melhor. O Botafogo conseguiu achar uma maneira de empatar o jogo, de salvar o resultado no final, praticamente no último lance. De novo, uma bola parada condenando o Furacão, né? Como já tinha acontecido com o Flamengo. Momento do Botafogo do ano passado. E no final, né? No final, de novo. Último lance do jogo. Mas, assim, méritos ao Botafogo, porque hoje não foi uma boa atuação, tá? Hoje acho que todo mundo vai reconhecer que o Botafogo esteve abaixo do que vinha produzindo e o Atlético merecia melhor sorte. Fica o Botafogo com 20 pontos líder, mas pode ser ultrapassado aí por Bahia ou por Flamengo, que vão se enfrentar nessa quinta-feira. E o Fernandinho, de novo, o Fernandinho acho que não tem mais muito o que falar do que não tem limite, que esse rapazinho joga de futebol. Nossa. Né? É brincadeira. Nossa. É verdade. Quase faz um golaço, que a saída, o goleiro sai para trabalhar a bola lá na frente e o Botafogo perde a posse, né? Deixa eu sofrer. E aí ele tenta jogar por cima, joga muito o Fernandinho. Birner, no começo do programa você falou que foi David? resultado. Foi muito, assim, injusto. Cara, o Fernandinho sempre é a pré-assistência, cara. Você consegue perceber isso? Os principais gols e mais importantes dos últimos jogos, o Fernandinho faz a pré-assistência. Ele sempre inicia a jogada. Toda jogada passa por ele. E principalmente toda jogada interessante, né? Toda jogada bem feita, né? Passa por ele. Incrível. Não porque não tem a ver com a arbitragem, mas foi muito cruel com o Atlético. O Atlético, para mim, fez o jogo inteiro melhor, criou muito mais chances. Eram 7 finalizações, várias chances de gols Teve claras. Teve chance de matar, né? Aí já estava 1-0. E ainda pouco antes do gol tem um contra-ataque que são 5 jogadores do Atlético Paranaense contra 3 do Botafogo. O Pablo erra o passe. Aí o Botafogo recupera a bola por causa disso. Aí tem o escanteio. E no escanteio, bola parada de novo, como você disse. Igualmente
ao jogo contra o Flamengo, o time toma um gol. Foi um resultado muito cruel com o Atlético. A boa notícia para o Atlético é que o Atlético é um time ultra competitivo, um time forte, pode almejar os títulos, está no bolo ali das equipes candidatas ao título de campeãs brasileiras. Eu acho que... Atlético disputa título? Disputa título. Disputa vaga na Libertadores. Acho que é um time forte, bem treinado, bom elenco, um time que não vai ser destruído de vez pela Copa América, um time que pode lidar com esse período de uma maneira bem legal. Já tinha feito um bom jogo contra o Flamengo, hoje fez um grande jogo contra o time, para mim, que é consideravelmente candidato ao título. Acho que o Botafogo tem mais chance de ganhar o Campeonato Brasileiro esse ano do que tinha no passado, porque ano passado, no primeiro turno, tinha cansado de apanhar aqui, né? 10 bolas no gol do Lucas Perry, milagre, uma bola pro gol. Aí fez um primeiro turno espetacular, depois sucumbiu. Esse ano não, esse ano o time é forte, tem elenco. Falando em goleiro, bela contratação o John, né? Falar que o John foi muito bem. Hoje ele manteve o Botafogo. Hoje ele manteve o Botafogo no jogo, né? Completamente. O passado do John o condenava, mas ele tá indo muito bem no Botafogo, não só hoje. Ele tá indo bem no Botafogo. O Prats, não, o Prats é fã do John. O Prats é fã do John. O Rafael Prats, nosso comentarista aqui, é fã do John. Sempre foi. Vou mandar mensagem para ele dizer que você falou isso. Eu tinha uma série de ressalvas, porque eu acompanho o John há muito tempo. Mas no Botafogo, realmente, ele se encontrou. Ele tá muito bem no jogo de hoje, ele foi fundamental. Hoje foi fundamental. Eu prefiro esperar a temporada para fazer uma avaliação melhor. Eu não acho um mau goleiro, mas tenho dúvida se tá à altura do elenco. Então, para mim é muito forte. Também não sei, mas por enquanto ele tá se provando. Vamos esperar, por enquanto sim. Tenho 30 segundinhos, Calçade. Você concorda com o Birner? Atlético Paranaense e Botafogo são duas equipes que entraram na briga pelo título ou tá muito cedo? Não, ou seja, eu acho que o que eles mostraram até agora, sim. Mas assim, no Campeonato Brasileiro, assim, você apostar nesse ou naquele é uma baita loucura, né? Não é olhando para o Botafogo do ano passado, é olhando para a competição. Cada competição, o que a gente às vezes não saca é o seguinte: cada campeonato, ele um é diferente do outro. Sim. Embora o Botafogo traga para esse campeonato virtudes dos bons momentos do ano passado e até bons reforços, a gente olha para o Botafogo e acredita que é possível. Mas vamos ver para onde vai, o que vai acontecer agora. Eu tenho assim, muita preocupação com a janela agora de transferência. Tem equipes que podem perder jogadores e outras podem mudar radicalmente. Mas o Botafogo tende a ser mas boa, o Botafogo, né? Eu acho que o Botafogo, quando usa sua análise de desempenho, usa bem. Os Botafogo, os Atléticos, Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Inter ainda também? Chama o intervalo aí. O intervalo, por favor. Mas foi um jogo... Ô, Nicolau, análise rapidinha aí do linha de passe, sempre, né, que é quando é jogo do Atlético, né? Mas tanto o Bertozzi quanto, né, o outro, aquele careca, eu sempre esqueço o nome dele, cara. Ele falou que o Atlético jogou melhor, né? Vitor Birner. O Birner. E né, reconheceram e tal. Eles comentaram um pouco sobre a questão emocional do Botafogo, né? Que o Botafogo ano passado sofreu muito com essa parte emocional. E a gente viu, né, no final do campeonato foi uma coisa assim exagerada do quanto que o Botafogo, né, sofreu com isso. E a gente tem que, né, trabalhar o Atlético para isso não se tornar, né, uma constante, né, cara? Porque é capaz do time entrar numa espiral aí de entregada no final, porque foram 2 seguidas, né? Começar a entrar numa espiral de entregadas e isso tirar a confiança dos caras no final do jogo. E isso é muito perigoso, né, cara? Cara, assim, concordo contigo, mas já deu, né, David? Não de entregadas no final do jogo, já deu, porque teve o contra o Ipiranga, teve esses 2 jogos importantíssimos, e, poxa, jogos que não foram entregados no final, mas Danúbio e Ameliano, entendeu? Mentalmente falando, já era pra ter dado, né? Já era pra ter aprendido. E é aquilo que a gente cansou de esculachar ontem. Como que um jogador experiente, com a idade dele, do Pablo, faz uma parada daquela? Como que uma defesa faz o mesmo erro de 2 lances finais contra o Flamengo, aconteceu o mesmo erro contra o Botafogo. Então, assim, já deu, pô. As lições... Por isso, Nicolau, que você tem que subir a hashtag lá no Twitter, hashtag chama o Xuxa. A gente tem que subir essa hashtag pra chamar o Xuxa pra dar uma palestra emocional. Chama o Xuxa, porque precisa... Chama o Bernardinho, entendeu? Chama o Gustavo Borges, chama qualquer um desses caras aí. Porque, pô, emocional, já deu, pô. Esses caras são grandinhos demais pra... O tempo inteiro tá errando, cara, nesse sentido. Pô, já deu, pelo amor de Deus. Bora pro último, redação. Tem bastante coisa que o pessoal tá comentando, então bora lá. Jéssica, esse Botafogo e Atlético Paranaense, que eu confesso que gerou em mim uma expectativa superior ao que os times apresentaram em campo. Eu gostei muito da postura, assim, da eficiência da proposta colocada em prática pelo Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense freou o Botafogo, não deixou o Botafogo colocar em prática a sua tradicional intensidade. Foi um time muito eficiente na parte tática,
botou o pé no freio e controlou o jogo. O dono da partida foi o Fernandinho, né, para variar. Né? O Fernandinho é o dono do Atlético Paranaense, foi o dono do jogo. O Fernandinho ele tem uma responsabilidade justamente de dar esse equilíbrio na dinâmica de jogo do Atlético Paranaense, que foi superior ao que o Botafogo conseguiu apresentar. O que o Arthur Jorge pensou para o início da partida não funcionou, e foi um time com uma preocupação maior em ocupação no meio de campo, justamente para diminuir os espaços de criação do Atlético Paranaense. Mas o Atlético Paranaense fez um jogo de muita paciência, entregou a bola para o Botafogo e falou, faz aí, se vira aí. E ficou muito bem posicionado na defesa e aos poucos foi se sentindo mais à vontade para sair para o jogo. O Coelho jogou muito bem, sempre uma válvula de escape importante. O Christian jogou muito bem, acionando o Mastriani lá na frente. E o Fernandinho fazendo todo aquele balanço no meio de campo e quase fez 2 golaços, inclusive. Então, para mim, não há dúvida que o Atlético Paranaense foi superior ao Botafogo durante os 90 minutos. O Botafogo não conseguiu ter a intensidade no primeiro tempo e no segundo tempo. Com a entrada do Luiz Henrique, tardia, inclusive, demorou a colocar o Luiz Henrique, na minha opinião, o Arthur Jorge esperou tomar o gol. A gente costuma falar, esperou tomar o gol para fazer alguma coisa. Sim, ontem ele esperou tomar o gol para tentar uma movimentação diferente, usar um pouco mais os lados do campo. Acho até que o Luiz Henrique, em alguns momentos, meio fora de posição, ele não jogou na zona habitual de conforto dele, que causa desconforto ao adversário. E o Atlético Paranaense, no segundo tempo, perdeu a grande chance de matar o jogo nos contra-ataques. E aí acabou sendo punido com um gol, mais uma vez, e dessa vez, 52 minutos e 50 segundos. O jogo foi até os 53. Não é uma questão de reclamar de 20 segundos a mais ou 20 segundos a menos, né? É uma questão de falta de atenção do Atlético Paranaense, que mais uma vez tomou um gol de escanteio no último lance da partida. Agora, o Tim, sobre esse desempenho da partida de ontem, talvez seja muito mais os méritos do Atlético do que o mérito do Botafogo, porque foi um Atlético muito bem preparado para esse enfrentamento. Jogou muito bem coletivamente. Bom dia. Bom dia. Jogou muito bem coletivamente, tanto na defesa para bloquear Júnior Santos, que é uma tarefa muito difícil, quanto ofensivamente quando eles foram em bloco. Os dois sentidos. Vamos conectar com Curitiba. Daniel Piva está com a gente. Está com a gente. Ele vai trazer as informações do Atlético, principalmente o Daniel, explicando como que o Atlético toma de novo um gol de empate no último minuto. Bom dia, Daniel. Bom dia, Jéssica, bom dia, Tim, bom dia, Éboli, abraço aí a todos os amigos ligados aqui no nosso Redação. Sem dúvida, né, fica um sabor de frustração ali para o Atlético, porque o time fez um bom jogo, como o Éboli colocou no início do programa, conseguiu ser superior ao Botafogo durante os 90 minutos. Nesse time aí com característica do técnico Cuca, apostando em perseguições individuais, o Eric perseguindo o Tietê, o Fernandinho cuidando do Romero, o Nicão acompanhando sempre de perto o Marlon Freitas, os zagueiros ali se revezando para acompanhar o Júnior Santos, dependia ali do movimento que o Júnior fazia, mas o Atlético conseguiu tirar a intensidade, a velocidade do jogo do Botafogo, e quando tinha a bola, o Furacão buscava ser muito vertical. Tanto é que na primeira etapa, o Atlético cria as melhores oportunidades. Fernandinho ali se destaca na partida, quase faz um golaço do meio de campo. No segundo tempo, o Atlético abre o placar com o Mastriani. Teve 2 ótimas chances, uma com o Coelho no lançamento do goleiro Léo Link. O Coelho ficou cara a cara com o goleiro John. Depois, numa jogada do Julimar, o Christian bate outra grande defesa do John. Então, na questão desempenho, o Atlético conseguiu ser ontem superior ao que foi no domingo diante do Flamengo. Ali foi um jogo mais equilibrado, com alternância de domínio. Ontem o Atlético foi melhor do que o Botafogo, mas de novo, contra o Flamengo no último lance do jogo, acima dos 53 minutos, escanteio, gol de cabeça do garoto Everton. Ontem, se aproximando dos 53 minutos, escanteio para o Botafogo, gol de cabeça do Bastos. Depois do jogo, o Fernandinho teve uma fala muito forte, disse que não dá para aceitar perder 4 pontos, achar isso tudo é normal, que talvez seja só falta de concentração, talvez seja a parte física, mas é algo que não dá para ser considerado normal, porque coincidiu aí nos últimos 2 jogos. E no jogo de ontem, Jéssica, teve um tempero assim maior, uma confusão maior, digamos assim, porque o lance que origina o escanteio para o Botafogo é um erro do Atlético. O Atlético tá com a bola nos pés no campo ofensivo, faltando 30 segundos para acabar a partida. O Pablo tenta uma inversão da esquerda para a direita, erra, o Botafogo consegue acelerar a jogada, conquista o escanteio, bate rapidamente, e aí o Bastos deixa tudo igual. Então, além dessa questão de, de novo no último minuto, de novo no último lance, dessa vez o gol se origina, a jogada do gol se origina no erro do Atlético, que estava com a bola, errou o passe, acabou dando a oportunidade ao Botafogo de levantar a bola para a área. E esses são aqueles pontinhos que lá no final do campeonato, o torcedor vai olhar para trás e sentir aquela amargura, porque tanto no jogo contra o Flamengo,
Ô, Jéssica, para de torcer a faca aqui em nós, cara. Pô, não é possível que a gente tem que ficar... a gente tem que ficar vendo mostrar de novo os gols do Flamengo e falando disso. Mas é por realidade, né, Nicolau? Se a gente for pensar lá na frente, o Atlético tá 1 ponto de não sei o quê, ficou 2 pontos de não sei o quê, a gente vai lembrar de jogo como esses, né? Jogos como esse. Que lá em 2004, por exemplo, no 3x3 do Grêmio, lá fez diferença, tá ligado? Então, é por isso que é muito difícil ganhar pontos corridos, né, cara? Porque o Atlético dá uma dessas aí, né, mano? É foda. Até na final da Libertadores perdemos um gol na cara, bicho. Se quer virar a faca, eu já enfio 30 de uma vez em você. Principalmente nesse, eu diria, pela partida que o Atlético fez. Foi um excelente jogo da equipe do Cuca, marcação individual, bem preparado para neutralizar o ataque do Botafogo. A gente vai vendo a comparação dos dois gols de escanteio que o Atlético tomou no último minuto, né? Contra o Flamengo e contra o Botafogo agora. Nesse jogo contra o Botafogo... E o incrível, cara, é a quantidade de gols que o Atlético tem tomado depois dos 50, né? Foram 2 contra o Ipiranga e 2 agora. 4 gols já no último mês e meio aí, tomando depois dos 50, cara. E olha o peso desses gols. E olha o peso. Jogos importantíssimos. Cara. Foda. Teve algo interessante nesse lance, é que o John vai pra área. E eu acho que isso confunde a marcação do Atlético, porque eles ficam muito de olho no que o John tá fazendo e sobra o Basto sozinho pra cabecear e fazer o mas você não pode deixar o zagueiro que vai pra área sozinho, né? Não pode. Nem cedeu o escanteio. Que não Aí você vai no corpo, você desequilibra. Eu tô com o Mastriani, aí falta também a malandragem, sabe? E o erro do passe, de fato, né, do Pablo foi assim, foi bizarro o passe que ele deu. E ele pegou, assim, o time do Atlético Paranaense saindo para mais uma tentativa de contra-ataque e origina ali a jogada pela esquerda. Rara jogada do Júnior Santos. O Júnior Santos não conseguiu jogar ontem. O Atlético Paranaense ele foi realmente cirúrgico ao anular os principais jogadores do Botafogo. Né? E aí o Botafogo já não tinha ontem, por efeito de Copa América. Não tinha o Savarino, né? Não pôde contar com o Tiquinho por uma questão pessoal. Né? O Jefinho não está à disposição. O que acontece é que o Botafogo no final virou assim, um monte de gente pisando na área, sem muita organização. E o Atlético Paranaense muito seguro, muito equilibrado. Então foi um gol fora de contexto. O jogo estava sendo abraçado pelo Atlético Paranaense e o gol só saiu, na minha opinião, por uma incompetência do Atlético Paranaense. Uma vontade maior do Botafogo de qualquer maneira tentar o gol de empate e conseguiu. Reta final do jogo, acho que às vezes até fisicamente o jogador já não consegue corresponder da maneira que tem que ser, sabe? Aquela questão de errar o passe, sabe? É complicado, assim. Mas eu estava ansiosa para ver essa partida. O Pablo tinha acabado de entrar também, né? É verdade. Agora, falando dessa partida, eu estava ansiosa para ver, porque o Botafogo estava enfrentando iria enfrentar um adversário que tem uma proposta de jogo semelhante à sua, que é de marcação e transição ofensiva rápida. O Botafogo tem tido muita vantagem contra equipes que têm posse de bola, passe um pouco mais cadenciado, uma construção um pouco mais lenta das jogadas. Mas quando joga, eu queria ver como se comportaria contra uma equipe como o Atlético. E sentiu muita dificuldade, né, Jim? Isso é um mistério que eu tenho sobre o Atlético. O Daniel, como esse time perdeu em casa para o Sport Emiliano? Isso é um time meio médico e monstro. Como explicar as oscilações do Atlético Paranaense? É difícil da gente explicar, Tim, porque os principais jogos do Atlético sob o comando do Cuca foram os maiores. Esse jogo de ontem, empate 1-1, talvez no quesito desempenho o melhor de todos. O 2-0 contra o Palmeiras, o jogo em São Paulo, na Arena Barueri, também um desempenho muito bom. E contra o Flamengo, empate 1-1, foi um jogo que não foi um domínio do Atlético, mas um jogo interessante da equipe atleticana. Só que quando ele pega adversários que faz o oposto, adversário que se fecha, tenta sair em velocidade, deixa a bola no pé do Atlético, não está conseguindo encontrar muita solução. Foi o que aconteceu, por exemplo, contra o Danúbio, contra o Sportivo Ameliano. E ali também, nesses dois casos, especialmente contra o Ameliano, teve um pouco daquilo, a bola não entrava de jeito nenhum. O Atlético conseguiu criar situações, pecou nas finalizações, no momento da conclusão da jogada. Contra o Danúbio, foi um time que entrou ali desligado, pensando assim, vamos ganhar a hora que a gente bem entender. Quando acordou para a vida, já estava 2-0 para o time uruguaio. E aí se fechou muito bem, dificultou ali as ações do Atlético. Então, esse Atlético aí, 8 ou 80 do técnico Cuca, é algo que o treinador está trabalhando para evitar, está tentando encontrar um equilíbrio. Nos últimos 3 jogos, vitória contra o Criciúma, 3-1. Empate contra o Flamengo na Liga Arena, 1-1, mas também o desempenho é razoável. E o jogo de ontem contra o Botafogo, embora não tenha sido vitorioso, tenha essa frustração do gol no fim, mas no quesito desempenho, atende bem ali o que a comissão técnica do Atlético desejava. O Cuca ontem não estava no estádio, estava suspenso, foram os auxiliares dele que comandaram a partida, mas elogiaram muito a atuação do Atlético. Então, apesar dessas frustrações dos gols dos finaizinhos das partidas, no quesito desempenho, eles conseguiram sair de forma satisfatória
satisfatória nos 2 jogos. Agora, precisa encontrar um equilíbrio para esse outro cenário de partida, contra equipes que ficarão mais fechadas, aguardando o Atlético, aguardando o erro da equipe atleticana para contra-atacar. Bem possível o Corinthians possa apostar nisso no final de semana, domingo, aqui em Curitiba, na próxima rodada do Brasileirão. Você falou das características que de fato são semelhantes, né? Quando os dois times colocam em prática o seu principal DNA, né? Mas ontem o Atlético Paranaense foi conscientemente mais contido. Sim. E isso causou dificuldades ao Botafogo. Sim, deu a bola para o Botafogo. Até acho que, não sei se o Arthur Jorge pensou num outro tipo de jogo, por isso mudou também a escalação do Botafogo e acabou sendo envolvido na sarapuca do Atlético Paranaense. Agora, sobre o Cuca estar suspenso e não ter comandado o time ontem, eu tenho dúvidas, porque rolou uma conference call ali, entendeu? Eu acho que o auxiliar do Atlético Paranaense ali não estava pedindo uma pizza no telefone, no meio do jogo. Eu acho que não é, nem falando com a mãe ou com o pai. Eu acho que ele já tá falando com alguém, né? Sempre se dá um jeito, né? Sempre se dá um jeito. Mas foi um grande jogo do Atlético. E sobre o Botafogo, acho que a entrada do Oscar Romero era para isso. Acho que o Arthur Jorge imaginava que o Botafogo ia ficar mais tempo com a bola e estava tentando ter uma criação de jogadas. Mas não fluiu. Acho até que faltou uma referência lá na frente em alguns momentos para tentar mexer o Eduardo muito fora de ritmo, talvez tenha sido uma opção errada, não pela ideia de jogo, mas pela pessoa, porque o Eduardo estava muito fora de ritmo. Mas uma hora o Eduardo precisa voltar ao ritmo também, porque o Arthur Jorge recuperando o Eduardo, ele ganha um reforço para a temporada. Se ele conseguir recuperar o Eduardo e colocar em prática o Eduardo, que foi, na minha opinião, durante o primeiro turno do ano passado, o melhor meia do Campeonato Brasileiro, ele ganha um reforço para a temporada. Agora, a maneira como ele demorou a mudar o ritmo da partida, principalmente com a entrada do Luiz Henrique, para mim foi o grande erro do Arthur Jorge ontem na leitura de jogo. Era para ter entrado antes? Era para ter entrado antes. O primeiro tempo, para mim, deu toda a indicação que já no intervalo já era para ter alterado e começado com o Luiz Henrique. É isso, Nicolau. Bom, análise ali bem interessante, né, da mesa, junto com o Piva, a respeito dessa competitividade do Atlético, né, dessa forma de jogar que vem sendo eficaz contra times que querem ter mais a posse de bola e tal, mas isso acende realmente um alerta para jogos como vai ser agora contra o Corinthians, né, que o Atlético vai precisar partir para cima, vai precisar, né, criar, né, jogada. Será que vai ter um bom desempenho? Será que vai estar ligado na defesa? Né? A gente não consegue saber, né? 2 pontos. A gente levou até sorte dessa vez aí, que pegamos bons comentaristas aí para o Prats, não, o rapaz do começo lá do F360, que eu gosto dele, esqueci o nome dele. O Éboli, né, gosto dele. Brenner, o Éboli, o Eugênio. Aí a gente teve a troca de passes do Alex e o Mansur, que eu gosto bastante deles também, então só faltou o Rodrigo Coutinho, eu acho, nesse combo. Mas boas análises, né? Eu acho que colocaram, né, deixaram bem destacado a questão de que o Atlético realmente vacilou. Tinha que sair com esse resultado positivo, né? E quanto ao Corinthians, cara, assim, acredito que vai ser, obviamente, um jogo diferente. O Corinthians tem outras características, porém o Corinthians precisa ganhar também, né? O Corinthians está numa situação delicadíssima. Tá bem mal e precisa ganhar. Então, né, até é uma curiosidade de como vai ser esse Corinthians aí no domingo. É isso, galera. Muito obrigado por assistirem até agora, tá? A gente vai ter mais vídeos aí até o jogo contra o Corinthians, né? Vamos só se organizar certinho. Provavelmente vamos ter aí mais um Vivemos de Curitiba. Talvez tenha algum outro vídeo ali mais temático e tal, mas, né, então mantenha-se aí no canal, se inscreva, né, e até a próxima. Fiquem. Valeu, galera.